Olá, boa noite. Fixando o tema aqui, Direito e Leis Morais. Entrei um pouquinho antes para testar, né? Porque semana passada não consegui. Então hoje foi fácil, graças a Deus. Convidar aqui umas pessoas. E esperar agora a nossa convidada entrar. Tô mandando aqui aviãozinho, gente. O ano tá acabando. Tivemos aí um ano bastante produtivo. Graças a Deus. Acho que tá bom, né? Oi, amiga. Ah, a Carlinha já pediu aqui. Não tinha visto que eu tava enviando aviãozinho, viu? Oi, oi. Olá! Já tô aparecendo? Tá aparecendo sim. Agora sua voz tá bem baixinha. Tá baixinha. É. Veja se tá Eu melhor acho que agora. se por acaso você tiver fone de ouvido, talvez fique melhor. Não tem Deixa eu onde. aumentar aqui meu volume também, né? Vai que é o meu volume, né? Aumentei aqui meu volume. Verifiquem aí se o Bem-vindo. áudio tá bom. Agora eu tô ouvindo bem. Tá ouvindo? Que bom. O povo, vocês falam aí, viu, gente? Depois sinalizem. Se tiverem qualquer problema aí de áudio, Jesus, avisa vídeo, as orações para que hoje não tenhamos problemas, para correr tudo bem. vai dar certo. Inclusive, a gente já vai começar fazendo uma breve reflexão aqui com o livro de Joana de Ângeles, Vida Feliz. Eu já li aqui a mensagem antes para me harmonizar. Então, eu vou fazer a leitura da mensagem enquanto o povo está entrando aí. Liz já sinalizou que o áudio está ótimo. Graças a Então, Deus. vamos lá. A mensagem é a seguinte: ser uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos. Discute-os, compara-os com o que sabes e pensas, retirando o melhor proveito das informações que desconheces. As ideias salutares renovam a emoção, abastecer os sentimentos com estímulos e entusiasmo. Ninguém é tão sábio que não necessite aprender mais, nem tão completo que possa dispensar outros contributos para o seu crescimento íntimo. Aprende mais, estando receptivo a novas contribuições. Da maravilhosa Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Então, todos nós estamos aqui como aprendizes. Isso mesmo. Jesus foi nosso grande mestre, veio nos ensinar e até hoje a gente está aí na labuta aprendendo, né? O básico que é a lei de amor, ama o teu E o próximo, a mais gente difícil ainda é não colocar em aprendeu. prática, né, Pri? É, a gente sabe na teoria, né? Se tiver de dar palestra, ensinar, escrever um livro, mas colocar em prática é que é o É a desafio. criação. Mas estamos aí, estamos aprendendo uns com os outros, e esse espaço aqui, gente, apresentando aqui o Evangelho para quem não conhece, o pessoal está entrando aí, alguns são seguidores do Evangelho, outros de Carminha. Nós temos uma proposta, né, de estabelecer uma ponte para a construção da paz entre a gente e as pessoas que estão aí fazendo parte do Evangelho e outros que vão chegando, né, por meio dos grandes princípios morais comuns às várias correntes religiosas, né? Eu, Liz e André, né, somos três, nós somos espíritas, mas a gente procura trazer reflexões que não sejam especificamente espíritas, mas que perpassem também em outras correntes de pensamento. E isso é o que a gente está fazendo aqui hoje com esse tema direito e leis morais, né? Porque nós sabemos que Jesus ele trouxe, né, os ensinos morais que os espíritos no livro dos espíritos referendaram completamente, né, ratificaram completamente, ampliaram um pouco o entendimento, né, trouxeram à luz o que Jesus já tinha trazido. Então hoje a gente está aqui com a nossa convidada, ela já vai se apresentar, que é Carla Borba.
que é minha colega do mestrado, né? Nós duas fazemos mestrado em família na sociedade contemporânea. Semestre. Hoje eu tive minha última aula, né? Graças a Deus. Eu não sei se ela tem mais matéria aí dessa semana, mas hoje foi minha última aula. Carlinha, se apresente aí para o povo, Carlinha. Boa noite a todos. Como vão? Vim aqui a convite de minha colega, né, a Pri. A gente é colega do mestrado de Família e Sociedade Contemporânea. Eu não pude rejeitar o convite. Primeiro, porque eu tenho uma afinidade muito grande com a Pri. A gente sempre se falou com pouco contato que a gente teve presencial, porque veio logo a pandemia, né, em março, na Católica. É. Mas eu sou advogada, eu milito há mais ou menos 8 anos aqui em Salvador, né, como advogada e antes como assessora jurídica já há 10 anos. Então, assim, eu brinco que o advogado, eu acho que é o principal, é um laboratório, né, humano, das relações mesmo humanas. E aí, com isso, né, me especializei primeiro na área trabalhista, sou especialista em direito do trabalho e processo de trabalho. Atualmente estou me especializando nessa área do direito das famílias, né? E sou também, eu brinco assim, que eu falo que eu sou Carla, primeiro, né, filha de Deus, uma pessoa que está buscando aqui nessa vida realmente contribuir para que a gente criar esse mundo utópico que a gente fala que deve ser melhor, mas fazendo na prática, né? Eu sou voluntária social, participo de dois projetos aqui em Salvador, né? Na verdade, eu participo de 3 projetos, porque eu sou voluntária do Seja Semente, que é uma ONG, do Amor nos Tempos de Covid, que é uma campanha de amigos na época de pandemia, e também sou voluntária do Por um Sorriso, que é uma ONG de São Paulo, que quando vai para o sertão, eu vou com eles. Então, assim, eu tento ter esse trabalho social e também sou professora e palestrante. Sou professora de Direito Processual do Trabalho, de Direito Coletivo do Trabalho, na pós-graduação da Estácio, e Direito das Famílias no IBRAJUD, que é um curso de prática, né, de família. E aí é isso. E um eterno aprendiz, né? No sentido espiritual, como eu até falei na outra live, não sei quem assistiu, eu estou atualmente estudando, né, na Universidade Livre dos Espíritos, que é uma universidade que tem na Fundação La Harmonia. Estou indo para o terceiro semestre agora, são 10 semestres, é realmente uma formação. 2 anos, né? É uma Não, faculdade mesmo. não são 10 semestres, são 5 anos, Pri, agora. Ah, são 5 anos? São Menina, eu dois. achava que era 2. Não, na verdade, É para você. uma universidade, literalmente. Literalmente, são 10 semestres. Eu fico brincando assim, gente, que loucura começar a universidade agora. Mas assim, eu me sinto literalmente um aprendiz, né? Porque eu nunca tinha tido a oportunidade de estudar as relações humanas à luz da espiritualidade. Então, assim, é um Eu tenho desafio. vontade de fazer a Inclusive, ULA, é um tempos, né? projeto de vida para mim. A ULA é incrível, porque, na verdade, assim, tem muita gente que acha que são 2 anos, porque com 2 anos você vira estagiário, né? Você pode já estar estagiando nas linhas de passe, nas linhas de cura. Então, tem pessoas que param ali, mas o curso mesmo, propriamente dito, são 10 semestres. Inclusive, hoje em dia já Ah, é pós-graduação. Então, assim, é eterno aprendizado, né? Porque eu acho que a maior missão eu brinco assim, que dá não só do espiritismo em si, mas de todas as religiões, eu acho que cristãs, e também das pessoas que não são cristãs, né? Das religiões de matriz africanas. Eu brinco assim, que se todos soubessem a unicidade, que todos têm o mesmo princípio, né? E que buscam só uma coisa, que é a tá solidariedade, tudo a no amor, caridade, né? o amor, exatamente. E Convivência assim, pacífica, né? exatamente. E a harmonia, né? Entre os seres, a paz Com e certeza. compaixão. E aí Pois pronto, é, essa gente. sou Ó, pela apresentação de Carlinha aí, o povo tá vendo que a conversa hoje vai ser boa, viu? Essa mulher tem muita experiência. Ó, o currículo dela é enorme. Palestrante, professora, advogada, assessora jurídica, um bocado de coisa, mestranda. Então, hoje o papo vai render, que essa uma maluca, com hora um aí não monte vai dar. de... Às vezes eu me Gente, falo, meu Deus, quantos pratos para segurar, meu Deus, para poder administrar. menina, hoje em dia tá difícil mesmo. A gente que é mulher, né? Sem desmerecer o homem, mas o negócio é difícil, viu? Mas enfim, vamos lá. É tudo. E, gente, a gente só fazendo a introdução aqui, a gente está trazendo esse tema, né, direito, talvez algumas pessoas se questionem, direito com leis morais, o que tem a ver Chico com Francisco, né? E, pelo menos, a doutrina espírita, ela traz a questão da unificação entre ciência, filosofia e religião, né, que a gente chama de tríplice aspecto da doutrina espírita, que é realmente, durante um longo período da humanidade e até hoje, né, houve uma separação muito grande entre ciência e religião, né, num passado
mas antigamente a religião predominava, né, e dominava a sociedade, as ideias, toda a produção intelectual, né, inclusive a educação era conduzida pela religião. E aí, a partir de um determinado momento, com a Revolução Industrial, o Iluminismo, né, aí veio o positivismo, e a ciência tomou lugar. E aí a gente vê uma separação, né, total, né? Quem crê em absoluto na ciência não crê em nada na religião, né? Refuta totalmente a ideia da religião e, por sua vez, muitos dos religiosos refutam, né, totalmente as ideias da ciência. Até hoje tem pessoas que creem Terraplanismo agora. pois é. Então, assim, o Espiritismo vem com essa proposta de unir tanto a religião, porque a gente encontra muitos pontos da ciência dentro da religião, com a ciência e com a própria filosofia. Quando a gente está aqui nesses questionamentos, dessas divagações, a gente está filosofando, né? E aí, o que tem a ver direito com tudo isso? Né? O direito é uma ciência também, né? É uma ciência que, de forma bem simples falando, busca regular a convivência entre as pessoas, né? Porque se o negócio com lei está um pouco difícil, imagine sem lei, como é que não estaria, né? Como disse Thomas Hobbes lá atrás, né? É um filósofo que nós estaríamos na barbárie se não fossem as leis, né? Porque Thomas Hobbes acredita que o ser humano ele é egoísta por natureza. Então, se não fossem as leis, a gente estaria Ave Maria, na barbárie total. A gente já está ainda um pouquinho na barbárie, mas é uma barbárie um pouquinho melhor do que poderia ser se não fossem as leis, né? Então, o direito se encaixa dentro desse grande ramo, né, que são as ciências humanas, e a gente vai perceber ao longo dessa conversa aqui o quanto tem de pontos em comum entre as leis morais que vieram em primeiro lugar de Jesus Cristo, né? Outros profetas também trouxeram a questão do amor, leis morais é mais ou menos isso, Carlinha vai explicar, né? Outros profetas trouxeram, Jesus trouxe de uma maneira muito clara e o Espiritismo trouxe de uma maneira assim, bem didática, dividindo assim, para ficar bem, ó, você não entendeu com Jesus, É não, isso aí. agora você vai entender de uma maneira bem didática. Aí eu já queria começar perguntando para a Carlinha, qual que é, Carlinha, para quem está assistindo a gente, quem vai assistir depois também, porque a live fica gravada, o papel mesmo do direito dentro da nossa sociedade. Então, eu sempre falo que o direito, ele nasce para regular esses fatos sociais, né? E uma analogia até o que ela falou da barbárie é até para dar um freio nessas pessoas que não têm instintivamente as leis morais dentro do coração. Então, assim, se não existissem as leis, né, o ordenamento jurídico, que seria o que? As leis mesmo. No Brasil, a gente tem um ordenamento positivado, juridicamente falando, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a common law, que é a lei costumeira. Eles não tem tantas leis como aqui. A gente tem que ter lei para tudo. Eu fico brincando que eu acredito que os países que têm mais leis é porque as pessoas estão infringindo, né? E não seguindo aqueles Infringindo princípios mais, legais. mais necessitadas, né? Porque Mais atrasado moralmente. nossa Constituição, ao meu ver, já tem tanta coisa linda e já tem um norte para quase tudo na nossa sociedade. E assim, todo dia a gente tem que vir leis novas para endurecer, né? A gente pode falar do feminicídio, da Lei Maria da Penha. Aí teve que vir o feminicídio, porque parece que não se regula, que não se tem um freio social. Então, o direito, ao meu ver, ele tem esse papel exatamente de deixar, vamos dizer assim, esses costumes e tradições, essas faltas de morais e essas morais de uma forma mais harmoniosa para que todos consigam viver, né? Com esses fatores sociais e essas divergências, inclusive, assim, de opiniões, porque a gente vive no Brasil, a gente vive num país em que as pessoas acreditam em ideias diferentes. Então, o direito, as leis, viria exatamente para o quê? Para tentar regular essas relações, e aí saindo até da lei propriamente dita, e o direito vem até para interpretar essas leis, né? A gente vê, assim, no processo de divórcio, a lei, entre aspas, ou de inventário, já vem toda certinha como é, mas as pessoas mesmo assim têm o quê? Os litígios. E aí vem o direito, né? O operador do direito. Vem o Ministério Público, vem os defensores públicos, vem os advogados com essa função de tentar, eu acredito que é de tentar harmonizar os interesses, né? Exato. Principalmente o advogado, eu veio até no código, na atualização do CPC, muito essa questão do interesse de tentar promover a pacificação, né? Das conciliações, das mediações. Então, eu brinco que o advogado que é realmente raiz, ele tem que parar dessa história de, tipo, vamos até o fim, de recorrer e tudo, e tentar promover realmente a paz. Então, assim, claro que a gente sabe que tem processos que vão ter exigências de a gente pegar mais fôlego e tudo,
Mas eu acredito que o caminho do direito atualmente, inclusive, né, o papel do direito hoje é promover a paz, a minha opinião. Isso é uma coisa assim, uma reflexão minha, né? Não, perfeito, Conseguiu? eu concordo total com você. Perfeito, Carlinha. E me diz uma coisa, né? Já que nosso tema é direito e leis morais, né? O que são, então, as leis morais e qual seria a diferença entre as leis que estão positivadas, né, pelo direito, né? A lei que vem, né? O legislador vai lá, faz a lei, a gente vê as leis nos códigos e as leis morais, né? São duas perguntas, né? O que são as leis morais e a diferença entre as leis jurídicas, digamos assim, e as leis morais. Pronto. Eu gosto de exemplificar para depois conceituar essa questão de lei moral e lei positivada. Eu brinco que é assim, que tudo que é lei será que é moral? Aí eu gosto de lembrar daquele caso das mulheres que podem ser mortas ainda, né, nos países aí orientais da vida, né, que elas podem ser É. apedrejadas, eu tenho dislexia, eu sempre falo errado essa palavra, mas assim, que podem ser mortas, né, que tem uma lei que mudou há pouco tempo, que se a mulher dissesse, eu não lembro qual é o país, mas que se a mulher dissesse que foi estuprada e não tiver dois homens de bons costumes, ou seja, ó que bizarro, para atestar que ela foi estuprada, ela deveria morrer, porque ela falou que foi estuprada. Então, assim, tem leis ainda, atualmente, eu brinco assim, a escravidão, há 100 anos atrás, estavam vendendo pessoas aqui no Pelourinho, né? E era legal vender pessoas. Então, a É. lei em si, positivada, ela pode não ser moral, dependendo do que a pessoa avalia o que é moral. Então, se a gente pensar que na época da escravidão existiam pessoas que concordavam que vender pessoas e bater nelas era algo moral, a lei permitia. Isso é uma lei positivada. A lei vamos dizer assim, ela autorizava mesmo, né? Esse consentimento. Agora, isso, Carla, é moral ou não é? Ao meu ver, não é moral. Então, assim, qual seria a diferença? A lei moral Uhum. pode não ser positivada, pode estar, eu brinco assim, na intimidade de cada um. Mas a lei, propriamente dita, ela pode ser moral. E quando ela é moral, com certeza, que é o que a gente até já até falou um pouco, ela vem caminhando no sentido de expressar esses valores mesmo, essenciais, de falar sobre questões realmente humanas, no sentido até da dignidade da pessoa humana. Então, assim, eu acredito muito nisso. Qual é a diferença, Carla? O direito positivado é o que vai estar ali na lei, vai estar no direito civil, no Código Penal, na Constituição, vai estar previsto no ordenamento jurídico pátrio, seja ele common law, seja ele aqui, vamos dizer assim, que os juízes, né, vão seguir, o Congresso vai seguir, as pessoas têm que seguir, independente de ser moral ou não. E a lei moral, o quê? A lei moral, ela é uma lei, eu brinco que ela vem Da da ética, consciência. né? Ela vem da consciência, ela vem da ética. A lei moral é uma lei que vem, eu brinco assim, que vem do bom senso, né? Então a gente sabe, eu fico brincando assim, a pessoa que faz coisa errada, ela sabe que está fazendo uma coisa errada, ela está escolhendo errar, mas no fundo ela sabe que está errado. Não é possível que ela não saiba. Assim, eu penso muito sobre isso. E assim, eu acredito, eu acho que eu consegui responder, né? A primeira pergunta que você Conseguiu. fez. Perfeito, perfeito, sim. Agora a outra pergunta foi o quê, Pri? Que eu me Eu perdi. acho que você já Fez duas respondeu também a diferença entre a lei positivada e as leis morais. Eu acho que você já respondeu também, respondi. né? Pronto, Eu entendo pronto. que sim. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode escrever É, aqui. gente, A gente a live é interativa, vocês podem botar pergunta já aí perguntas aqui se ficou com que eu alguma vou dúvida. lendo, É. viu, gente? E aí, Podem assim, perguntar. perfeito. Como eu disse até, eu já até comecei a cumprir isso. Eu sou uma aprendiz em espiritismo e evangelho, mas sou uma cristã nata porque eu amo a Bíblia, né? Então, assim, eu tenho Eu poucas também. Eu amo relações ainda. Jesus. Eu tenho pouca Eu relação também ainda ainda com. estou aprendendo, tenho muito que me melhorar ainda como ser humano, mas estamos aí na luta, mas É, amo é assim, os ensinamentos de Jesus, amo Jesus e adoro a doutrina. isso. Eu falo assim, que se as pessoas percebessem, porque hoje a gente está vivendo num mundo tão intolerante, né, Pri? Que às vezes, quando você conversa com alguém que você é cristã, no sentido de você acreditar e crer nas leis morais de Cristo, muita gente leva para o extremismo, que a gente vê, inclusive, usando as religiões como projeto de poder. E é tudo isso que eu me afasto disso, que eu acho que até na outra live eu comecei a falar sobre isso. Que os princípios cristãos, que os princípios da doutrina espírita, né, do livro dos espíritos na Bíblia, o tempo inteiro só fala de amor, só fala de respeito, e aí a gente até puxa, né, dos mandamentos de respeitar, de honrar o pai e a mãe, de não matar. São princípios básicos e morais.
que assim são inúmeros. A doutrina espírita fez são 10, né? Se eu não me engano, Pri, a, as leis As morais. leis morais, os mandamentos são 10, né? As leis 10, morais são 10, exatamente. isso. A gente E tem a assim, lei para quem natural, não. né? Isso. Sim, Se você fale. E quiser. aí se divide em 10. Isso. Até para quem não é Eu posso até espírita, ler aqui, porque eu posso esquecer, pode só ler. para citar. Na verdade, assim, eu queria só explicar, antes de falar até as leis da doutrina espírita, para quem não é Tá, espírita, tem fale. uma coisa. O livro dos espíritos, ele foi criado, né? Eu brinco que foi um experimento quase científico, né? Porque foram vários lugares do mundo que deram respostas unânimes, vamos assim dizer. Em várias mediúnicas de vários lugares. Então, assim, é como se fosse uma lei universal, porque de fato tiveram experiências, né? Com espíritos Sim. de outro plano, deixando, vamos dizer assim, Médios evidente diferentes, né? isso, Exato. países diferentes, com pessoas que não tinham contato, para mostrar essas leis, né, que seriam regras morais. E aí, assim, são princípios que meio que se baseiam totalmente na própria Bíblia, no Evangelho, inclusive porque, na época, o Allan Kardec, existia um catolicismo fervoroso. Então, até para que as pessoas entendessem e aceitassem as ideias, se seguiu daquela forma que era. Não que não seja diferente, Uhum, mas se fez de uma forma mais perfeito. simples, se fez de uma linguagem mais acessível. Então, assim, a lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, né? Da liberdade, aí que a gente vai falar mais hoje, que é da justiça, do amor e da caridade. Essas leis estão no livro do livro dos Espíritos de Kardec e estão previstas vamos dizer assim, na Bíblia, né? No sentido, se Aham, eu comparando o tempo inteiro, tanto que ele cita o tempo inteiro. E eu brinco que, assim, se a gente pegar essas leis do Espiritismo e for buscar nas leis, na Constituição da gente, por exemplo, a gente encontra todas. A gente encontra a lei da uhum, conservação, inclusive do meio ambiente, a gente vai pegar todas aquelas leis que tem do direito ambiental. Se a gente for buscar a questão da lei do trabalho, a gente vai pegar parte da Constituição da CLT, todos dos direitos trabalhistas, né? No protetivo ao uhum, trabalhador. Infelizmente, com a reforma, tivemos alguns retrocessos, entre aspas, que essa, pelo menos, é a minha posição. Eu sei que tem advogados que pensam diferente. Mas, assim, o tempo inteiro a gente vai encontrando a liberdade, a justiça, né, propriamente dita, no ordenamento jurídico. Então, a gente consegue fazer esse paralelo, mostrando que existe uma similitude, né, entre as leis total. espíritas e o próprio ordenamento. E eu brinco que, assim, que as leis que buscam realmente essa tolerância, esse amor, esse cuidado com o outro, você pode botar uma lei que vai ter outra pessoa que não vai se adequar àquela e vai fazer mal àquela pessoa. Então, assim, eu acho que esse seria até o filtro de um legislador, de um juiz, de apreciar os processos, né? Para que a gente Uhum. consiga ter essa unicidade mesmo de harmonia. Total. Perfeito, Carlinha. Retomando aí sua fala, antes de eu ler aqui, para não esquecer, não correr o risco de esquecer nenhum, eu vou ler só o título, né, de cada lei moral, mas Sim. retomando sua fala, que você disse que realmente, quando você começou a falar, né, que essas leis estão na nossa consciência, então, assim, o livro dos espíritos, para quem, por acaso, se for assistir, estiver assistindo, não for espírita, ele divide didaticamente essas leis em 10, mas eles próprios falam que é uma divisão meramente didática, que são todas decorrência da lei de amor. Só que quando você fala lei de amor, é muito genérico, então tem que destrinchar. Então, como Explicando seria bem. o amor aplicado ao trabalho? Como seria o amor aplicado à sociedade? Como é a relação do amor para o progresso da humanidade? Com relação à igualdade, à liberdade. Então, é a aplicabilidade do amor em todos esses outros campos. Então, por isso que é dividido didaticamente em 10 leis, mas é tudo derivação da lei do amor. E os próprios espíritos falam, né, que estão na nossa consciência. Onde estão? O que seriam as leis morais? São as leis de Deus eternas, imutáveis e que estão em nossa própria consciência. E só para mostrar assim, o quanto essas leis morais realmente não é invenção assim da doutrina espírita e que efetivamente derivam do ensino moral de Jesus, mais adiante, dentro da lei natural, eles questionam qual seria o tipo, na questão 625, qual seria o tipo mais perfeito que Deus deu à humanidade para servir de exemplo. E os espíritos respondem com duas palavrinhas: vede Jesus. Simples assim. Então, Jesus é o tipo mais perfeito que existiu na humanidade e que é efetivamente o exemplo de conduta, os seus ensinos. Então, todos esses ensinos morais que são divididos didaticamente são uma derivação do ensino moral que foi ensinado e exemplificado por Jesus. Porque tudo que Jesus fez, gente, foi só realmente ensinar e E eu pregar e exemplificar e viver o amor realmente eu na amo. prática, né?
sempre, o Jesus, ele não criou o cristianismo, ele não criou religião, ele nunca rotulou nada, né? Ele, muito pelo contrário, ele Sim, acolhia as pessoas que estavam à margem da sociedade, né? Ele acolhia as prostitutas, os prisioneiros, os doentes, as pessoas pobres e tentava, vamos dizer assim, até ir de contra mesmo àquela sociedade controladora que abusava, né? Para hipócrita, aumentar a é, desigualdade. Então, assim, eu total. conversei com eu tenho algumas pessoas do meu convívio. Ficou escura a tela? Ou foi só para mim? A minha tela? Às Não. vezes fica escura rapidinho, assim, É, às vezes depende da posição que a gente fica, mas tá, você tá bem visível. Tá com o vestidinho amarelinho, tá toda lindinha. e aí, eu tenho algumas pessoas que convivem comigo e não acreditam em Deus, né? Tem algumas pessoas bem próximas, inclusive. E assim, eu acho interessantíssimo que eu uma pessoa bem próxima, inclusive, que eu convivia todo dia, que é que eu tenho inclusive uma relação de gratidão absurda, que é meu tio, né? Que eu fui sócio, inclusive, por anos. Ele não acredita em Deus, né? Ele é ateu, graças a Deus, como eu brinco. Mas ele é a pessoa que eu vejo que, na prática, ele exercita o amor de Deus o tempo inteiro. Ele é uma pessoa que tem todos os princípios divinos. Eu brinco assim, que todo cristão tivesse seus princípios. Que é um bom pai, é um bom tio, um bom cristão. Um Então, bom assim, cidadão. o rótulo é um bom cidadão. O Então, assim, rótulo às vezes, pouco importa, né? o rótulo pouco importa. E eu brinco assim que o ateu, vamos dizer assim, no sentido da lei moral, se ele seguir essa lei moral que está onde? Na nossa consciência, ele vai ser um excelente cidadão, muito melhor do que os cristãos, que eventualmente pode usar toda a sua soberba, vamos assim dizer, né, de querer impor uma verdade que não seja realmente, vamos dizer assim, uma verdade socialmente aceita, né? Mas que É, seja total. apenas para ter um domínio de poder, de projeto econômico, político, a gente não sabe qual seria até o interesse, né? De chegar a esse exercício de poder mesmo. E aí eu até brinco, né? É, em Será nome que de no nosso Cristo, país, se a né? Em gente nome de for Cristo, entre deixando, aspas. se a gente for deixando, daqui a pouco a gente pode ter o quê? O retorno de um império moral, né? E ter cuidado de não Uhum. respeitar as famílias dos novos formatos, os homossexuais, as mulheres que são mães solteiras, que esses foram direitos que por muito tempo não se tinha, né? Resguardo. Inclusive, no sentido jurídico mesmo, as mães solteiras no início tinham grandes embaraços para conseguir, vamos dizer assim, ter direitos básicos na sociedade, né? Existia um preconceito com a mulher desquitada. Então, assim, Aí foi evoluindo aos poucos, né? eu acho que é a passinho de formiga, quando as pessoas falam assim, ah, a gente está tendo um retrocesso absurdo e tal. Eu juro, assim, que às vezes eu fico desanimada com o nosso país. Mas se a gente for pensar em quantas guerras a gente já teve para se libertar de tanta coisa mais dura, né? Escravidão, violência, né, doméstica é ainda um absurdo, mas Uhum. graças a Deus já é crime, porque antes nem isso era permitido, né? Bater nas crianças, Era. teve a lei. Então, assim, eu acredito que a gente vai tendo pequenas libertações mesmo, né? E aí que é o que a gente conversou, pode ser o retorno ao justnaturalismo, que é o direito propriamente da essência do homem, do bem, né, da paz. Isso que eu... Abrindo um parêntese aqui, quer dizer, eu vou voltar a falar um pouco dos usos naturalistas, até para definir um pouco, porque eu comentando até com o Liz sobre isso, ela disse, meu Deus, eu nunca nem ouvi falar essa palavra, né, que não é da área do direito, né, mas antes de falar isso, só para ler aqui as leis morais que a gente estava falando antes, começa assim, lei divina ou natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Sendo que, como eu já falei, todas são derivações da lei de justiça, amor e caridade, né? É uma divisão meramente didática. Então, voltando aqui, Carlinha falou aqui justo naturalismo, vai me deu gancho para falar uma coisa, justo naturalismo, que é justo naturalismo, simploriamente falando, né? Uma corrente de pensamento, né, efetivamente, que trazia a ideia de que acima das leis jurídicas positivadas, né, o que está ali escrito na lei, existe uma lei eterna e imutável. Só que, assim, o que seria essa lei eterna e imutável é que varia, né? Porque houve vários teóricos do justnaturalismo. Então, a gente tem lá atrás Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho que diziam, por exemplo, que essa lei que está acima das leis jurídicas seria a própria lei de Deus, que é eterna e imutável. Posteriormente, outros teóricos, como John Locke, por exemplo, diz que não, que existe efetivamente uma lei superior às leis que estão escritas,
mas que elas não provêm de Deus, elas estão na natureza, elas estão no próprio homem, e que a gente pode identificá-las por meio do uso da razão. Né? Então, varia um pouco o entendimento do que seria esse entendimento, o entendimento do que seriam essas leis, a lei natural, né? Uma lei que está acima da lei positivada. Isso, basicamente falando, é o que seria o justnaturalismo que dá nome ao que a gente chama de direito natural, né? O direito que provém da natureza, né? Que pode ser a natureza das coisas, a natureza do próprio homem, ou para alguns, o que provém de Deus, né? E aí, aproveitando, eu queria saber qual a opinião de Carlinha sobre isso, e se no seu entender, Carlinha, existe alguma relação entre direito natural e leis morais. E rapidinho, antes de você responder. Gente, se a gente falar alguma coisa aqui que vocês não entendam, por favor, perguntem, viu? Manda aqui. É, quer que eu repita a pergunta? Sim, sua opinião sobre isso, né? Essa coisa do direito Não, natural, e se você acha que entendi. existe alguma relação entre direito natural e leis morais. Eu acredito que até a própria, como eu brinco assim, né? A lei natural tem muitos que chamam de lei divina, né? Que é a lei que vem de Deus, seria a lei instintiva na nossa consciência. Ela é, vamos dizer assim, ela tem até uma parte no livro dos Espíritos que fala que ela é o caminho da felicidade, né? Que a lei natural seria o caminho da Sim, felicidade. Então, eu acredito que se eu, por exemplo, que estou estudando a doutrina e percebendo esses caracteres todos, né, que tem desses elementos do que seria a lei natural, a gente percebe que ele ajudaria exatamente como base para a gente ter um direito positivado de uma forma, que seria o justnaturalismo, de uma forma mais. Como é que eu posso dizer? Vamos dizer, mais perfeita, né? Porque ela seria exatamente a natureza do mais homem. justo, a lei seria Mais mais justa, justa, digamos seria mais assim. justa, acho que promoveria mais paz. Porque, assim, na doutrina, né? E no tempo inteiro na Bíblia, se fala muito sobre igualdade, sobre respeito, sobre amor, né? Se a gente vira e mexe sobre justiça social, tem partes na Bíblia, inclusive no próprio livro também dos Espíritos, fala o tempo inteiro sobre isso. Então, assim, por que não aproximar essas leis, vamos dizer assim, políticas, no sentido de serem positivadas, dessas leis morais? É óbvio que ela, obviamente, abrangeria, né? Mais pessoas e mais grupos. Só que é o que eu falo, é um grande perigo ter cuidado como vai interpretar isso para não excluir, eventualmente, algum grupo. Porque o livro dos Espíritos e a Bíblia foram feitos em outra época. Então, assim, tem coisas que, eventualmente, a gente sabe que é o que eu falo. Está positivado. Não foi Jesus. Jesus não fez a Bíblia, por quê? Por que será que ele não deixou escrita a Bíblia para a gente? Porque ele sabia que o que era correto e o que era bondoso estava onde? Em nossos corações. Eu acredito muito isso, estava na nossa consciência. Se ele quisesse fazer a Bíblia, ele mesmo Uhum. tinha escrito. Parava ali no morro dele, que ele ficava pensando e escrevia tudo. Então, assim, eu acredito que é um caminhar mesmo da sociedade, de ter que passar por processo. E aí teve um momento que eu brinco assim, que Deus já ter falado, meu Deus, o povo não entendeu nada. Aí mandou Kardec, fez o livro dos Espíritos. Talvez daqui a pouco vai falar, não entendeu nada, e vamos ter que passar para uma outra experiência. Porque, na verdade, os modelos éticos, vamos assim dizer, né, de condutas sociais, são incríveis, né? E seriam lindamente aplicados no direito se as pessoas tivessem bom senso. Só que aí é o que você falou, né? Tem uma pessoa que fala que você falou que um filósofo que fala que na essência humana parece que é ruim. Você não falou alguma coisa assim? Que a essência parece que Thomas Hobbes, que o ser humano é essencialmente egoísta. é E tem que egoísta. ter a Então, assim, lei, porque senão a gente vai se matar. então, assim, talvez essa falta ainda de fraternidade mesmo, de paz, de compaixão, né? De respeito ao outro, de amor, porque isso tudo é amor, como a gente falou, a gente está destrinchando o amor em várias searas. Então, talvez se tivesse, nos aproximássemos mais de pensar, de provocar. E aí, porque eu lembro, Pri, que eu participei de uma vez, eu vou contar aqui um relato bem pequenininho, mas só para a gente entender como o direito pode ser encantador, mas pode ser assustador. Eu fui para uma mesa de debate num colégio daqui, que é militar, inclusive. Me convidaram, porque sabem muito bem minha opinião, inclusive sobre alguns aspectos jurídicos, né, polêmicos, vamos assim dizer. E do meu lado, sentou um pastor. E do outro lado sentou uma pessoa de movimentos sociais, uma feminista, que tinha um ideal assim de propósito social
bem definido, e do outro sentou uma pessoa que tinha uma cabeça mais extrema-direita, eu brinco assim, né? E o tema foi para falar sobre os novos formatos de família. O tema era esse. Tem até uma foto aí no destaque do meu Instagram, tem esse destaque sobre essa palestra. Enfim, eu fui falar no dia sobre os novos formatos, falei do julgamento do STF sobre abarcando os homossexuais, falei que o Código Civil de 2002 perdeu a oportunidade, né, de legalizar isso civilmente, possivelmente por conta das bancadas, né, políticas, porque a gente sabe que no nosso país a influência vem toda das bancadas, então temos bancadas progressistas, temos bancadas evangélicas, temos bancadas socialmente falando, assim, eu não lembro nem os nomes, mas assim, são várias bancadas que conseguem combinar os votos e aí passam ou não alguns projetos de lei. O que é que acontece? Quando chegou nessa palestra, eu conversei e falei que um caso concreto que a gente teve de uma mulher que viveu anos com sua esposa, né, uma senhorinha, e que quando ela faleceu, ela não teve direito a nada, que a família pegou o patrimônio todo. Porque há tantos anos atrás, que eu acho que esse caso concreto era tipo assim, há 40 anos atrás, os homossexuais não tinham direito de ter a previdência privada ou pública, não tinha o direito de do participar de um companheiro. inventário como herdeiro necessário. Aí eu fui explicando e mostrei esse caso concreto. E aí depois foi a oportunidade do pastor falar sobre a minha fala. E aí ele falou que na Constituição tem dizendo que o casamento é homem e mulher. E aí ele foi bem legalista. E puxou, assim, na essência e fundamentou ainda na Bíblia. Aí, assim, eu não vou rebater. Eu apenas me posicionei até, falei do viés jurídico, falei do meu viés, do que eu acredito, do que é Jesus, especialmente falando do que Jesus é amor. E ele diz para amar todos, né? O tempo inteiro fala sobre isso. Amar todos. Aí tem até um meme que fala assim, e não sei quem, amar todos, e não sei quem, Não amar só todos. diz como deu exemplo, né? Tem E, lá a parábola do samaritano, né? Que o samaritano era uma pessoa bem mal vista na sociedade da época e foi justamente quem ajudou o semelhante, pois né? é. O apedrejamento da mulher adúltera, né? Então, ele próprio Perfeito. foi uma pessoa que vivenciou, Mostrou que não deveria existir né? talvez é uma repúdia, né, social de alguns moralismos. E o que é que faz querer que tenha esse moralismo todo? Aí a gente tem que tratar, aí é uma outra história, que vai falar de onde se formou a sociedade, de onde se construiu a família, de onde veio o patriarcado. É uma outra história. Mas assim, no resumo desse bate-papo, eu falei assim, eu fiz, nossa, eles realmente pensam assim e eles realmente estão dispostos a lutar para que as pessoas não tenham esses direitos. Aí eles falavam assim, se quiser doa, faz uma doação, deixa tudo claro se ele já quer deixar. Aí eu fiz, então eles, só porque eles não têm o mesmo sexo, eles têm que ter burocracia de testamento, de tudo, e não ser uma coisa tão óbvia, se são companheiros, se são casados, né? Que até hoje não tem, no Código Civil não tem, nenhum lugar tem casado. Foi uma súmula do STJ. Mas legalmente falando, o Congresso não enfrentou uma coisa que para mim é tão óbvia. Porque eles não podem ter o direito de se casar, né? Então precisou o Supremo, vamos dizer assim, enfrentar o Congresso até, né? Que o Supremo está tendo esse papel muito de No legislador, como ativismo muitos judicial, criticam, né? por conta É. da Uhum. inércia do legislativo. E assim, naquele dia eu saí, eu confesso que eu saí muito reflexiva, fiquei extremamente chocada, porque eu vi que era algo que tem relevância, né? Existem muitas pessoas pensando dessa forma. E aí, no sentido cristão até, né? Religioso, eu falei, meu Deus, isso não é Jesus, isso não é Deus, isso não é o que eu acredito. O Deus que eu acredito, o que eu estudo, né? É exatamente o contrário, é o respeito, é o amor, é o acolhimento. E a gente não vê isso na prática. E isso me preocupa muito, né? Porque a gente está É. vivendo num país que as pessoas querem criar grupos e distanciar, como se quem não é evangélico é do capeta e quem é cristão é o moral. E sendo que a gente vê tantas histórias horríveis de tantas pessoas que são evangélicas e de tantas pessoas que não são evangélicas. Então, esse rótulo, para mim, pouco importa, porque é o que eu falei, da mesma coisa do ateu. Se é um ateu, mas que faz no dia a dia lindas obras de Deus, ao meu ver, né? Mas para ele, apenas lindas obras de uma pessoa humana digna, né? Você acha que para Deus tem diferença? E aí eu vou finalizar até, Pri, com uma coisa que eu falei para algumas pessoas que falam que é ateu para mim. Eu brinquei assim. Vamos falar assim, Pri, fala para mim, a Manu, ai Manu, vamos fingir que Manu eu sei que acredita muito em Deus, mas vamos supor que Manu falou para mim assim, eu não acredito em Deus. Aí eu vou chegar assim, tá, Manu, e daí? Você é uma pessoa do bem, é uma pessoa que é... Pra mim não tem diferença nenhuma. Aí eu brinco assim, Manu, eu não acredito que você existe.
Para Manu vai ter que diferença? Ela não sabe que ela existe? Então, é para mim, eu brinco que Deus deve olhar para quem fala que não acredita, mas que faz todos os segmentos dele, com menor importância. Porque a pessoa, como ela falou que ela sou crente, mas me envergonha da hipocrisia da igreja. Ela é uma pessoa crente, mas ela pega o que é importante para ela. Ela sabe diferenciar. Ela é uma pessoa que respeita. Ela tem amigas que são da Umbanda, ela tem amigas que são do Espiritismo, como eu. Ela tem amiga católica. Ela conseguiu entrar a Manu, conseguiu colocar no coração dela o princípio do amor e do respeito. Mas tem pessoas que não. E aí é o que eu falo. Qual é o sentido que faz, né? Isso é um desamor. Será que isso realmente é o que Cristo pregou? É o que Deus quer da gente? Não A sei, gente tem que né? ter cuidado com relação a isso. Teve uma coisa que você falou aí, só resgatando sua fala lá atrás, sobre o risco, né, de se inscrever, né, que Jesus não escreveu. E aí eu me recordei que no próprio capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo primeiro, Não Vem Destruir a Lei, Jesus se fala no capítulo, né, sobre a questão da evolução, né, das ideias. E que as leis mosaicas, né, a gente pode dividir em duas partes: os 10 mandamentos, que realmente esse é imutável, porque vieram de Deus, as próprias leis morais são derivações dos 10 mandamentos, e a lei mosaica, que, entretanto, foi adaptada aos costumes da época. Essa, sim, passou por uma série de transformação, o próprio olho por olho, dente por dente. Jesus falou, não, amar Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo, né? Então, Jesus modificou a lei criada por Moisés, né? A lei que foi dada por Deus no Monte Sinai, os 10 mandamentos, Jesus respeitou, porque foi Deus. Mas a lei mosaica foi modificada pelo próprio Jesus. Então, assim, o Jesus, risco da gente Jesus escrever enfrentou exatamente esse sistema, né, Pri? enfrentou exatamente esse sistema, exatamente. Chegou lá para derrubar com a hipocrisia da época. Não, vocês entenderam errado, não é desse jeito não, viu? Então, Jesus As realmente foi pessoas da bastante interpretação, né? disruptivo, né? É aquela história da interpretação. A própria lei jurídica, cada um vai interpretar como quer. Vai pegar Exato. aquela Por isso que lei tem e tanta usar briga, tanto conflito. Por isso que precisa do de que lhe juiz, de convém. conciliação, de mediação, de um bocado de coisa, né? Cada um Do interpreta que do jeito que quer. As pessoas querem interpretar tudo do que lhe convém. E às vezes o que lhe convém não é a questão realmente moral que está no coração, do que a gente sabe que é certo. São projetos, às vezes, políticos, são projetos, às vezes, sociais mesmo, a gente nem sabe, né? De É, grupos. Então a gente tem que ficar o quê? Atento, é. até porque a gente Atento. está vivendo numa era, Pri, que está uma massificação de PNL, de hipnoses mesmo, viu? As pessoas falam de forma convincente. Então, assim, as pessoas que vão, às vezes, para frente para liderar qualquer grupo que seja, A seja religioso, oratória, né? eles fazem cursos para poder convencer as pessoas. Então, assim, as pessoas acabam quando vêm, já estão submersas em preceitos que elas mesmas nem acreditam, que elas nem querem, de fato, vamos dizer assim, seguir aquilo como uma verdade. Mas, às vezes, eu vi um dia desse que tem alguns lugares que fala a pessoa que tem que votar. Gente, pelo amor de Deus, isso é cristianismo, isso é realmente a busca, né, de alguma religião, independente até, vamos até falar de outras, espiritualistas, espíritos, é isso. Então, assim, é o que eu brinco, né? São coisas que a gente tem que ficar atenta, realmente. E observar Você quais tem. são, buscar na essência do Evangelho, pegar a Bíblia, ler lá o Evangelho, quais foram os ensinamentos que Jesus deixou, quem é espírita. Tá vendo no livro dos Espíritos, eu até brinco. Uma amiga minha que é evangélica e a gente se dá. Ela era testemunha de Jeová, não era nem evangélica. Era testemunha de Jeová. E aí é outra, vamos dizer assim, é outra Bíblia, né? E a gente comparava algumas coisas e teve uma vez que eu falei com ela, lê aqui comigo o livro dos Espíritos. E ela ficou encantada, porque ela não tinha noção, preconceito. Por conta da criação dela, ela não tinha noção o que é que se pregava, o que tinha escrito, né? Porque ela achava que só por ser o nome, o livro dos Espíritos, que era do demônio. E eu achei hilário, e eu achei lindo porque ela quis ler comigo. E hoje em dia ela É continua assim, legal. testemunha. Eu sou espírita cristã, né? Porque eu gosto de falar que é espírita cristã porque a gente é kardecista. Então a gente segue os preceitos do Mestre Jesus. Isso, assim, eu gosto de deixar claro porque tem pessoas que acreditam em outras coisas, em fenômenos da natureza, em orixás, em inúmeras entidades. E que tá tudo bem, porque a E que espiritualidade, também amor, trazem um ensinamento de é amor e de livre. respeito ao próximo, né? Respeito. Por Como é que você falar pode nisso, falar que é errado um índio que nunca teve acesso à civilização a um papel, ele louvar o sol, o xamanismo, né? Ele louvar a terra, ele agradecer a água, ele agradecer aos fenômenos da terra. Tipo assim, por que tá errado? Só porque ele não teve acesso à civilização, ele é errado? Não é. Então, para mim,
Aí a gente volta para a lei do amor. Você acha que Deus acharia que é errado? Eu acho que não, né? Teve alguma Não, mensagem. total. Foi, teve uma mensagem aí de sua amiga dizendo que está revoltada com algumas coisas aí da igreja. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Carminha. É, sobre a questão de abuso de autoridade, eu queria conversar sobre isso à luz das leis morais, né? Recentemente, volta e meia aparece na mídia um caso de abuso de autoridade de um juiz, um desembargador, um procurador. Normalmente são pessoas ligadas ao direito, mas eu creio que abuso de autoridade é algo que pode acontecer em Em qualquer... qualquer esfera de poder, em qualquer profissão. Se você tiver alguém hierarquicamente numa relação de trabalho inferior a você, você pode cometer abuso de autoridade, até assim, dentro de casa, né? Se você tem uma funcionária que trabalha no seu lar, você pode cometer abuso de autoridade. Se você tem um estagiário, você pode cometer abuso de autoridade. Ou se você não Perfeito. tem nenhum funcionário que trabalhe para você, mas você mora num condomínio que tem um porteiro. Você pode cometer abuso de autoridade. Então, não é algo restrito a quem é da área do direito, né? Então, eu estou dando ampliando isso, porque eu acho que é pertinente a gente trazer essa questão. Sim. Como que a gente pode, né, numa época tão caracterizada por abuso de autoridade, que a gente vê total ali o orgulho, né, no ser humano que comete abuso de autoridade. Você acha que é possível a gente conciliar o exercício da autoridade, né, quando você tem autoridade sobre alguém, com as leis morais? Como que você vê isso? Eu acho que, na verdade, aí é uma questão até, a gente pode puxar para uma questão não deixa de ser um vício moral, né, Pri? É um vício social. A gente vem de uma sociedade, inclusive patriarcal, onde sempre se tratou os escravos e as mulheres como os bens, né? A gente tem que entender isso. Então, a gente vem de um ranço, eu brinco, escravocrata mesmo, e a questão do abuso de poder é uma luta, na verdade, inclusive os direitos que se teve no direito do trabalho, em todos os direitos, foram lutados para serem conquistados, não vieram de mão beijada. Então, se a gente puxar para a lei puxando para o evangelho, né, propriamente dito, ela é uma questão que envolve até a perfeição moral, né? Essas pessoas se acham acima de tudo e acham que podem. E elas têm certezas que são até endeusadas, né? Talvez elas estejam ali até protegidas, muitas vezes, na figura de um juiz, se sentem protegidas naquela imagem, se sentem protegidas, como o exemplo que você falou do porteiro, por serem ricas, se sentem protegidas pelo dinheiro. E essa autoridade moral vem de uma grosseria, né? Eu brinco até que é de alma, né? É uma grosseria de alma, de se sentir maior. E são pessoas, ao meu ver, pequenas, né? Que não entenderam nada do amor de Cristo, não entenderam nada de respeito, não entenderam nada de nenhuma lei, né? Que começou a travar para mim. Tá travando, Pri, eu voltei. Travou um pouquinho, você só Travou. fala, mas continue falando. Posso falar? É porque você ficou travada para mim. Agora eu estou ouvindo. Agora eu estou ouvindo. Tá ouvindo? Então, assim, eu acho que é muito isso. Não, não, é uma coisa totalmente. Tá travando um pouco, mas já voltou, a Liz falou. Mas então é Foi. isso. Eu até perdi o raciocínio, mas assim, no sentido social e jurídico, é algo totalmente que precisa ser harmonizado, né? Para que não se tenha essa autoridade. Então, assim, as próprias leis da gente ainda facultam muito alguns abusos, né? A gente vê a questão até dos policiais aqui em Salvador, vira e mexe, a gente vê a questão, né, de uma grande utilização da farda para. Eu peguei um caso um dia desse que foi até para estuprar a ex-esposa. E ela tinha medo porque ele era policial. Eu tô com esse caso no escritório, inclusive. Então, assim, por ética, eu não posso falar nome nem nada, mas assim, é um fato muito bizarro. Então, a gente vai juntar isso com as taxas de feminicídio, a gente vai juntar isso com o histórico ainda enorme de abuso, né, e violência contra a mulher, e também da questão da humilhação dos pobres e oprimidos. Então, isso é social. Desde a época que Jesus estava lá, né, tentando conscientizar as pessoas da lei do amor, né, vamos assim dizer, existia uma grande discriminação dos pobres, né? As pessoas tinham, os hebreus, tipo, tenho nojo, não toco, não vejo. Então, sempre existiu essa questão de discriminação, como ainda existe hoje, especialmente com o racismo, né? Nós somos uma sociedade ainda que adoramos fazer, né? Eu brinco assim, que é ridículo
no dia de hoje, no dia da consciência negra, morrer uma pessoa no mercado. Isso aquilo ali foi excesso, é um abuso, é uma chacina, né? Total. Então, assim, ali a Abuso gente total, né? ali é um grande exemplo de como a gente ainda vive nesse meio de realmente deturpado, né? Da moral humana. Porque é uma deturpação, ao meu ver. E aí a gente tem que ter essa E, consciência de. Pode falar. e recentemente não, há alguns meses teve até uma discussão, é porque eu não acompanhei, não vi o desenrolar da história, que o governo quis ampliar os poderes dos policiais, né? Acho que por conta da situação em algumas cidades, Foi. e aí a sociedade se manifestou. Eu não sei se isso foi adiante, né? Porque queria não ter pena para não ter punição para os policiais que de repente exorbitassem do poder porque eles estavam no exercício da função. E E a aí gente vê toda hora o policial matando gente inocente, né? Eu não estou fazendo uma crítica aqui aos policiais, tanto é que minha a gente pergunta tem assim, foi no sentido de qualquer pessoa pode meu cometer melhor abuso de amigo, Jana, autoridade. está assistindo, mas ele é policial. E ele é uma pessoa que tem um aspecto moral, né? Para mim é, tipo assim, surreal de incrível. Então, assim, não é generalizando, mas eu quis dar um exemplo assim. Não, a gente tem que ter muito cuidado com essas brechas, né, que ampliam o De poder, forma porque é realmente muito arriscado, porque o ser humano ainda é imperfeito. Eu vejo dessa forma, né? Nós ainda somos muito perfeitos. Então, se a gente dá muito poder para qualquer indivíduo, seja o juiz, seja o gerente da loja, seja a patroa dentro de casa, buscando para a cuidado. expiação no sentido do propósito da encarnação, né? A gente pode pensar assim, meu Deus, está perdendo uma chance, porque com certeza veio nessa posição, talvez como último teste, talvez, não sei se o último, mas talvez mais um teste para poder seguir, né? Porque tá todo mundo na melhor versão, se a gente pensar, né? Meu Deus, faço ideia como não era antes. Mas assim, tá cada um na melhor versão. Então, assim, o fato de estarmos todos aqui encarnados é porque possivelmente a gente veio com essas necessidades de termos esses instrumentos evolutivos. E aí a gente vai para um caso de uma pessoa que fica abusando mesmo dessa autoridade, seja ela de sexo, seja ela de raça, seja ela de financeiramente falando, seja ela de poder mesmo, propriamente dito, né? Como um juiz, como você falou, como um policial, mas poderíamos dar um exemplo até de um pastor, Pri, até de um padre. É. Quantas pessoas usam dessa autoridade moral, né, para se proteger de tantos casos de pedofilia, de tantos casos, né, sérios? Eu brinco assim que até a questão médica, né, é, existem clínicas aqui em Salvador, você que está estudando sobre aborto, que é totalmente chique e se faz aborto ali e à torta e à direita para mulheres que têm dinheiro. Então, eles estão usando do dinheiro para se ter um abuso de autoridade, porque as mulheres pobres não têm esse direito. Então, assim, é o dinheiro Uhum. fazendo desvirtuar os gurus espiritualistas. Então, assim, tudo isso a gente tem que ter cuidado, porque é como se fosse uma vantagem de oprimir o outro, de distinguir, né, o outro, de afastar a igualdade que poderíamos alcançar por alguns desses aspectos que eu falei. Então, assim, Sim. para mim, a impressão que eu tenho é que são pessoas que a lei da causa e efeito, né? Em algum momento, se não nessa vida, nas próximas, vão ter que ter esse aprendizado para realmente, vamos dizer assim, É. continuar nessa busca da melhora, né? Carlinha, nosso tempo está quase acabando. Eu queria te fazer mais uma pergunta, porque eu acho que não vai dar para perguntar. Gente, eu estou com uma lista imensa de perguntas aqui para a Carla, mas eu vou ter que realmente fazer uma triagem. Eu quero falar sobre o tema que a gente assistiu na aula no mestrado sobre isso. Eu adorei a aula, inclusive, e eu sei que você tem conhecimento desse assunto, que é sobre a questão do uso das constelações familiares, das questões de família. Né? Eu fiquei encantada, porque eu não conhecia essa parte do direito, que a gente vê Sistema uma humanização dentro do direito. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se é isso realmente está ocorrendo, se você acha que realmente as constelações podem vir ajudar nessas questões de família, e se isso tem alguma coisa a ver com a questão das leis morais, se de repente isso representaria algum avanço do direito em relação às leis morais. perfeito. A Janaína, até que é nossa colega, ela está até fazendo um trabalho do doutorado dela sobre direito sistêmico, né? O meu trabalho não é sobre direito sistêmico. Mas eu tenho estudado Eu bastante. sei. Inclusive, a vontade que dá é de mudar o tema todo. Mas Eu vamos adorei a aula sobre isso. Eu também fiquei babando. Então eu quero estudar mais ter sobre vontade isso. de mudar o tema da dissertação. Mas, assim, o direito sistêmico, ele veio para tirar essa rigidez do direito, né? Vamos dizer assim, positivado. E aí, até para quem não sabe, quem não é da área jurídica, né? Propriamente dita, eles estão começando a usar estratégias que vêm até da psicologia, como constelação familiar.
seriam o quê? Mecanismos para tentar harmonizar os interesses, para promover a paz e a harmonia dessas pessoas. Seriam meios de solução de conflitos de forma harmoniosa, para evitar aqueles embates, principalmente na área de família. E aí tem um juiz, que é o Sami, né? Que ele foi para o interior da Bahia e antes de fazer qualquer audiência, ele botou todo mundo, sugeriu, é óbvio, né? Quem quis fazer, fez a constelação familiar e ele teve um resultado, assim, assustador. Ele tem um blog, se eu não me engano, foi 98% das pessoas que fizeram a constelação fizeram acordos. E, tipo assim, isso é muito incrível para a sociedade. Então, o estudo do direito sistêmico é exatamente mostrar que o direito, ele não envolve só a lei, mas ele envolve pessoas. E essas pessoas estão com desarmonias psicológicas, espirituais e energéticas, inclusive. Que é o direito Emocionais, né? emocionais, envolve muitas coisas. E a constelação Uhum. familiar, inclusive, se tem um estudo, né? Eu fui até para uma palestra uma vez sobre a constelação familiar, sobre o viés espiritual, mas a constelação familiar, no sentido, vamos dizer assim, técnico, né, da coisa, ela vai harmonizar esses interesses da constelação da sua família para entender o motivo desses rebotes. Então, assim, é uma humanização do direito. Você pensar que um juiz, que a justiça está começando a incentivar que as pessoas se cuidem. A gente está tendo até uma na UAB, tem a Débora até faz parte de justiça restaurativa. Estamos tendo já na justiça estadual, né, na área de família, o que foi a pergunta, já bancadas, vamos dizer assim, né, núcleos de assistente social, núcleos de pessoas querendo buscar essa harmonia entre as famílias, né? O CNJ, inclusive, está até ainda com link, estava na pandemia online, com oficinas para ensinar as pessoas a serem carinhosas com seus filhos, a serem carinhosas com seus pais, ensinando o pai a ser pai, né? A gente tem uma cultura de aborto paterno aqui no Brasil. As pessoas, os homens têm Sim. filhos e fazem aborto paterno, não querem ter relação, não querem ser pai, não querem pagar pensão. Então, isso, a justiça está começando a perceber a necessidade de ela não só julgar, pague a pensão, de não só falar, visite seu filho 2 vezes na semana, mas de tentar deixar essas relações humanizadas mesmo. Eu acho, aí você fez uma pergunta interessante, né? É um caminhar para um direito natural. Eu acho, é um caminhar para o direito universal do que é, vamos dizer assim, instintivamente. A gente sabe o que é uma família correta. Uma família correta não é que vai estar o mãe ou o pai casado e com o filho perfeitinho. Uma família correta é uma família que se respeita. Independente se ela é casada, separada, se tem filhos fora do... Não interessa. É Não que deixa todos de ter conflitos, né? Porque toda família tem conflitos, né? Mas busca a harmonização dos harmonia, conflitos. né? A paz e a harmonia. Então, o direito sistêmico, ele vem para exatamente o que é o sistema. Ele não vem para falar só da lei, ele vem para falar da família, da psicologia, vai tentar harmonizar aquele todo, né? E eu acredito que é um caminhar para o direito natural. A gente está evoluindo aos pouquinhos. Ah, que maravilha. Então, Carlinhos, eu vou dar espaço para você fazer suas considerações finais. Antes eu me lembrei só de uma vivência que eu tive essa semana, uma experiência, que hoje eu lembrando, eu pensei que é total o tema que a gente está estudando. Eu fui fazer fisioterapia e acupuntura, e aí quando eu cheguei na clínica, o pessoal estava conversando sobre uma mulher que estava com sintomas de Covid, esperando o resultado, e foi para a clínica, subiu o elevador com o casal que estava na clínica, ficou conversando com o casal no elevador, e pediu para ser atendida na clínica. E, obviamente, o pessoal falou que ela não poderia ser atendida, não poderia nem ter ido até lá com sintoma de Covid, que ela tinha que ficar em casa. E aí o homem estava indignado dentro da clínica e falou assim: gente, o que é isso? Que sociedade é essa que nós vivemos? Isso daí é falta de amor ao próximo. Aí eu lembrei de imediato, leis morais. E o direito está fazendo o quê? Justamente regulando a convivência das pessoas em sociedade. Isso é convivência social, gente. É Essencial. convivência social, é a gente se colocar no lugar do outro, não fazer ao outro o que Compaixão, a gente não né? gostaria que fizesse com a gente. Aí eu queria que você aproveitasse aí esses um minutinho final, 2 minutinhos que a gente tem aí, para fazer suas considerações finais sobre esse tema, que é muito amplo, então a gente só deu uma amostra aqui E, do que é esse tema. eu acho isso, né? Que pelo menos essa é a minha luta, né? Eu, inclusive, agora na pandemia, estou aprofundando mais no sentido da advocacia sistêmica, buscando parceiros, né? Hoje mesmo eu fiz um atendimento sistêmico e já passei, a pessoa já marcou a constelação familiar com o terapeuta. Então, assim, às vezes, como a justiça está fechada, a gente tem pessoas, inclusive, fazendo com taxa social, Pri, querendo ajudar mesmo as pessoas. Eu tenho um grupo, né, de mulheres, chama Justiça de Saia, que são mulheres que sofreram violência doméstica, e eu sou a advogada que regulariza a parte da pensão e tal.
mas a gente tem psicólogas voluntárias ajudando essas mulheres a se reerguerem. Então, assim, a gente vê que existe um movimento. Aí eu falo assim, a gente deve estar ainda muito separado, porque ainda não é tão forte. Mas se a gente for se juntando, a gente vai conseguindo criar um mundo que a gente quer viver. Que, ao meu ver, pelo menos para mim, meu propósito de vida é viver um mundo de paz. Eu não posso ser hipócrita, né? E ficar reclamando o tempo inteiro da vida, reclamando da justiça, reclamando que o processo não anda e não tentar fazer na prática, né? Que seria, pelo menos no meu exercício da minha advocacia, na minha vida cidadã como voluntária, por exemplo, algo para tentar realmente deixar esse mundo, vamos dizer assim, melhor. E não é para os outros viverem, não. Eu brinco que é para eu mesmo viver, né? A gente tem que buscar, primeiramente, a nossa paz, porque até para a gente expandir a paz, né? Para outras pessoas, para contaminar essas sementinhas de esperança e de amor, a gente tem que estar, vamos dizer assim, em equilíbrio, né? É isso, eu acho. Total. Então, para mim, eu vou te agradecer, só falta alguns segundos para cair a live, então eu te agradeço imensamente, agradeço as pessoas que nos acompanharam, a live vai ficar salva no nosso Instagram, a gente publica no YouTube também, se você autorizar, viu, Carlinha? Que a gente tem um canal no Autorizado YouTube. já. Oh, Depois me mande o obrigada. link. Certo, mando sim. É isso, gente. O tema é muito amplo, né? Aqui a gente só discutiu alguns tópicos, mas é isso aí. Estamos caminhando, né, para falta muito ainda para progredir, mas lentamente a gente está conseguindo algumas conquistas, como o É Carlinha isso mesmo. citou aí. Agradeço a você, Carlinha, agradeço a todos que nos acompanharam. Ótima noite, fique com Deus. Já estou com saudade dessa conversa. Obrigada, À cara. disposição. Tchau, gente. Tchau.